O governo está recuando. A mesma turma que criou a taxa das blusinhas agora tem agido nos bastidores para derrubar tudo. Fontes do Palácio do Planalto já admitem que tem uma medida provisória na mesa e tudo isso aconteceu depois que Trump ameaçou o Brasil com um tarifaço de 50%. E a pergunta que não cala, o governo Lula vai voltar atrás ou é só encenação? Estamos fazendo isso porque eu posso. Diz Trump sobre tarifas de 50% ao Brasil. A ameaça de Trump veio logo após a reunião do BRICS e a declaração de Lula que tem uma proposta de enfraquecer o dólar em relação ao comércio internacional. Publicamente, Lula não abaixou a cabeça em relação às medidas de Trump e até mesmo continuou provocando em redes sociais. Fora das redes sociais, inclusive, foi emitida uma carta assinada pelo vice-presidente da República e o ministro de Estado das Relações de Exterior do Brasil, manifestando uma indignação com o anúncio de imposição de taxas, além da tentativa de negociações. A questão que fica é o que toda essa briga tem a ver com a taxa das blusinhas. E a resposta é simples. A justificativa principal da taxa das blusinhas era a proteção do mercado nacional. E no fim das contas, a taxa virou um peso morto. E o governo percebeu o estrago que causou. A taxa das blusinhas fez os Correios registrar um prejuízo de 2,6 bilhões no ano passado. O brasileiro perdeu acesso a diversos produtos acessíveis. A imagem do governo despencou. Analistas dizem que foi o pior baque de popularidade até agora. E até o Luciano Hang, o famoso velho da Havan, que tinha se posicionado a favor da taxa das blusinhas, apoiou o fim da taxa das blusinhas com a condição que os varejistas brasileiros também fossem beneficiados com isenção de impostos, que é o que nós falamos sempre aqui no canal, que seria o cenário ideal para melhorar para todo mundo. Diminuir os impostos, daí o comércio local ficaria mais competitivo não só aqui no Brasil como no mundo inteiro. Se tiver produtos da China com valor competitivo, você também vai poder comprar, daí seu dinheiro passa a valer mais, é isso que a gente quer aqui para o Brasil. Desde o começo do programa Remessa Conforme, o ministro da Fazenda, Haddad, disse que queria taxar as blusinhas, mas o Lula teria o impedido. Mas mesmo dizendo isso, Lula sancionou até mesmo o fim da isenção para produtos abaixo de $50, junto com a PL do Mover, o que torna difícil discernir o que é real e o que é mentira nessa história toda. Até que ponto há uma crise interna no governo, uma divisão entre aliados, não dá para saber. É importante mencionar que o fim da isenção da taxa de produtos importados no Brasil não passou só por conta da esquerda do Brasil. A galera do Centrão também apoiou em peso, mas alguns dias atrás, o deputado Kim Kataguiri, que é do Centrão, enfrentou o Lula ao vivo e propôs o fim da taxa das blusinhas, lançando um projeto de lei para acabar com isso. Só que, aparentemente, isso não ia dar em nada, mas junto com a pressão do presidente Trump, a aparente movimentação da oposição que está querendo se aproveitar dessa questão da taxa das blusinhas, com tudo isso nós temos fortes fatores indicativos de que isso realmente pode acontecer no Brasil. A taxa das blusinhas pode ser revogada. Se revogada a taxa das blusinhas, o caminho mais provável para isso é uma medida provisória. Se o Lula assina uma medida provisória, a taxa some no dia seguinte e os preços podem cair literalmente da noite para o dia. E apesar de eu estar até um pouco anestesiado com essa ideia, isso é algo que me deixa empolgado. Afinal, eu visto a camisa do preço baixo aqui no canal, tanto que nós temos os nossos grupos de ofertas, e lá a gente consegue cupom de desconto e as melhores ofertas de tecnologia do Brasil, além de também ter ofertas gerais, ok? No nosso grupo você vai encontrar tudo o que você precisa para comprar online da forma mais barata no Brasil. E a gente não faz acepção de loja, eu posso não gostar da loja, mas se o preço está baixo, vai ter oferta dessa loja lá no grupo. O link está na descrição, entra lá correndo. Também tem uma outra opção mais travada, mais lenta para aprovar o fim da taxa das blusinhas via Congresso. Infelizmente, o mesmo Congresso que aprovou as taxas, então é um pouco mais complicada. O governo agora está acuado. Trump se moveu contra o Brasil e o povo brasileiro, de certa forma, até gostou um pouco da briga do Lula versus Trump, tanto que surgiu uma hashtag chamada Brasil Soberano. Afinal, nós, como brasileiros, não gostamos de ver o presidente de outro país querendo impor regras para o Brasil. Isso realmente deixa um gosto ruim na boca de todo mundo que ama o Brasil. Só que o governo brasileiro sabe, e isso inclui o Lula também sabe, que se essa briga for adiante, sem o governo tomar uma outra contramedida, sem o governo se mover,
as coisas tendem a ficar mais caras ainda no Brasil. Em resumo, pensa no cara que produz um monte de produto para exportar para os Estados Unidos. Ele produz um montão porque esse produto vende. Daí, se o Trump impõe a taxa, o americano para de comprar. E às vezes o cara mais exporta do que vende para o Brasil. No começo vai sobrar estoque pra caramba do produto desse cara, então o preço vai cair. E ele vai tomar um prejuízo. Daí ele vai diminuir a produção dele aqui no Brasil, ou ele pode até quebrar, dependendo do produtor, o que tende a encarecer a longo prazo diversos produtos brasileiros. Porque, tipo, o cara que é empresário, ele cria toda uma estrutura para vender uma grande quantidade, de repente aquela quantidade diminui, fica difícil de manter a estrutura toda. Então, se o Trump não voltar atrás, o povo brasileiro vai precisar de um alívio pro bolso, cara. A conta vai vir mais pra frente. E é o seguinte, né, cara? Você pode até estar gostando da briga e tudo mais, mas na hora que doer no seu bolso, daí você vai lembrar, principalmente do presidente do país, né? Vai falar assim, pô, esse cara aqui tá mandando mal pra caramba. E daí também você vai lembrar da taxa das blusinhas, né? Que é um peso político muito grande pro governo atual. Enfim, meu posicionamento é muito claro. Eu sou totalmente contra essa cambada de impostos que tem no Brasil, até porque eu não tenho confiado nos governantes brasileiros. Então, quanto menor as taxas e quanto menor a intervenção do governo na minha vida, para mim vai ser melhor. Eu não sei o que você pensa, comenta aí que eu tô curioso. Você acha que o Lula vai realmente voltar atrás ou é só joguinho, ceninha pra ganhar seguidores, pra politicagem pura? Se inscreve aqui porque eu vou estar te atualizando sobre esse tema. E cara, se o fim das taxas das blusinhas vier, a gente volta à era de ouro das importações. E daí o negócio vai ficar maneiro para quem gosta de comprar produto barato de novo. Pelo menos eu espero que sim, né? No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Tamo junto.